a maioria das vezes, a aura é uma manifestação que precede a enxaqueca. Geralmente, em torno de 2 horas antes. Se for muito antes, a gente chama de pródromo, mas pode ser qualquer coisa. Então, Verdade. o que ela sentiu foram os primeiros sintomas? Foi uma aura. A aura, então, são esses sintomas que precedem a crise. Por exemplo, interessante, há 2 semanas eu atendi uma paciente e ela me falava que ela tinha um problema, o raciocínio ficava lento. Exatamente, isso também eu percebi. Ela percebia isso um dia antes, o raciocínio ficava lento. Às vezes a pessoa fala que ela tem compulsão por comer doce, ou ela não pode nem chegar perto de doce um dia antes. No dia seguinte, O meu é o vem. doce. Então, assim, você vê que varia muito. Mas a aura, por definição, geralmente ela é um sintoma visual, que ela pode enxergar luzes piscando. Estrelinhas, que eu costumo dizer que são estrelinhas, que eu vejo assim. E a gente chama isso de fosfenas ou escotomas, que são pontos escuros na sua visão. E aí é fatal. Quando tem isso, você pode saber que vai vir uma crise na sequência. E isso é em torno de 15% dos Isso já é avassaladora. horrível. Ainda vai passar por uma crise? E o que assusta mais são esses sintomas, que são sintomas motores, que eu brinquei, que são sintomas orgânicos. Você tem uma manifestação física mesmo do negócio, e aí acaba assustando mais. Nesse caso, esse tipo de manifestação é mais rara ainda. A visual, em torno de 15 a 20, quando tem essas manifestações motoras, é bem menos. E aí, no pronto-socorro, doutor, que tipo de medicação assim, as pessoas dão para aliviar um pouco a dor de cabeça? Porque tem que sair da crise, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem alguns steps, alguns passo a passos a serem percorridos. Então, a primeira coisa, se o paciente tem uma dor muito intensa e está nauseado, como o seu caso no carro, ou mesmo vomitando, você não vai tentar nada por via oral. Tem que ser por via intravenosa. Então, geralmente, você começa com um analgésico simples ou um anti-inflamatório, dependendo da intensidade da dor. Você vai esperar de 1 a 2 horas. Se isso não melhora, você vai para um corticoide, por exemplo. E aí você vai escalonando o seu tratamento. Até que, em alguns casos, isso eu que tenho uma experiência na prática disso daí, tem que internar por um que a gente chama de status enxaquecoso, que aí é uma crise horrível, e não porque eu só atendi 2 vezes, mas é muito difícil mesmo. Então, quando a pessoa fica deitada, às vezes não consegue trabalhar, e aí as outras pessoas falam assim, isso aí é bobagem, só uma dorzinha de cabeça, para que ficar deitada? Não é verdade. Não é verdade. Realmente a pessoa está sentindo uma dor real, insuportável. E a enxaqueca, como eu disse, é o que mais incapacita. A tensional, a pessoa consegue levar. Incomoda, mas ela passa o dia, ela até trabalha. A enxaqueca geralmente pode limitar a pessoa e deixar ela no quarto escuro. Acho que ela é a terceira ou quarta doença mais incapacitante, É não uma é? das mais incapacitantes e a que mais Qual que é leva... a primeira? Na verdade, o que mais leva à procura do médico é a dor de cabeça. E dentre a dor de cabeça, a enxaqueca. Depois vem os problemas da coluna. Eu não sei se vocês passaram por isso, Simone e Daniela, mas assim, sempre quando eu tinha muita dor de cabeça, isso que você falou, já tomou 16, Simone, comprimidos no dia. Meu Deus. Então, eu tomo assim, 2, eu tomava, né, quando eu tinha crise, 2. Aí, depois de 1h30 não funcionava, eu tomava mais 2. E aí, eu mudava de remédio. Por exemplo, tomava um X, tomava um Y e falava assim, olha, esse aqui é melhor, que alguns que tem cafeína. Eu testava todos. Isso é comum? E o que a gente deve fazer? Qual remédio que a gente deve realmente tomar? Na verdade, Maria, não dá para analisar matematicamente como você me perguntou. Existem algumas formulações que a gente deve limitar os analgésicos simples com anti-inflamatório ou sem, e a cafeína é um potente aliado. Por quê? Porque ela melhora os receptores para receber a medicação analgésica. Mas isso deve ser limitado em torno de 2 vezes por semana. Se você reparou que passou de 2 vezes por semana o uso de medicação por mais de 3 meses, já pode virar uma enxaqueca transformada. E aí o seu tratamento preventivo com antidepressivo, com anticonvulsivante, com os beta-bloqueadores que entra o grupo do propranolol, entra em ação. Geralmente você tenta a monoterapia, que é um remédio só, mas muitas das vezes você tem que combinar. E é isso o que vai levar a uma melhora na profilaxia, na prevenção,
para evitar que vire essa enxaqueca transformada induzida pelo remédio. Simone, você ainda está tendo crise? Inclusive, eu falei para as meninas hoje de manhã eu tive, agora na parte da manhã eu tive essa enxaqueca. Não a esse ponto, né, desses sintomas de aura, mas, por exemplo, eu tô sentindo nesse momento, assim, ó, a ponta dos dedos meio que anestesiados. Né? Então, eu acabei utilizando alguns escapes que eu percebi que me melhoram. Por exemplo, algo que para a maioria das pessoas não é legal, para mim é tomar um cafezinho sem açúcar, café puro. Isso me ajuda. Tem algumas coisas que são anedóticas, a gente chama a cefaleia do final de semana. Agora, queria tirar uma dúvida, Maria Cândida, se você me permite. Por exemplo, tem alguma questão a ver com hereditariedade? Porque a minha mãe tem a mesma enxaqueca que eu tenho e agora eu tenho uma bebê, Maria Cândida sabe, né? Então eu já fico preocupada se isso pode passar para ela também, se tem alguma coisa a ver ou não. Doutor. Na verdade, sim, a gente já sabe que está relacionado ao cromossomo 19, só para ilustrar, mas em torno de 2/3 tem uma relação genética forte. A Daniela mesmo pode dizer isso, a família inteira. Minha avó, minha mãe tiveram enxaqueca, né? Então, mas assim, o que eu acho que realmente mudou foi a questão dos hábitos, né? Você fornecendo um ambiente bacana para o teu organismo, né? O gene acaba não se manifestando. Ou seja, você tem maus hábitos, o gene vai se manifestar. Se você não tem maus hábitos, ele não vai se manifestar. Então, hoje, né, se a genética fosse 100%, né, ela tem uma parcela, mas dá pra gente tirar essa coisa, porque todo mundo que tem enxaqueca pensa o seguinte, eu tô fadada a ter enxaqueca o resto da vida, vou morrer com isso. Não, dá pra mudar esse cenário mudando hábitos, entendeu? Eu quero deixar uma pergunta, vem aqui. Vamos lá. Doutor, ela falou que toma café. Ela falou que não pode tomar café. Então, e você falou que o remédio associado à cafeína é bom. Então, você vai me responder isso daí, porque eu fiquei em dúvida com esse negócio de café. Toma café, não toma café, cafeína, não sei cafeína. Então, me explica essa história do café. Na verdade, o café ele é sempre motivo de polêmica, né? Porque para algumas pessoas melhora e para outras não, simples assim. Por isso que no tratamento da enxaqueca não tem receita de bolo, não tem um pacotão geral para todo mundo. Tem que ser aquilo que para muitos soa como lenga-lenga ou falácia, mas o tratamento tem que ser individualizado. Você tem que ir passo a passo naquilo que pode causar ou aliviar. Eu até ia começar a dizer que tem umas coisas anedóticas em enxaqueca, por exemplo, cefaleia do final de semana. A pessoa fica trabalhando, toma café a semana inteira. Vai viajar no final de semana, nem lembra de tomar café, porque mudou completamente a rotina. Lá vem a dor de cabeça. Ele tomar uma pequena xícara de café, resolvido o problema. Então, a resposta é, na maioria das vezes, a cafeína ajuda, mas para muitos pode deflagrar uma crise. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que fizeram pelo WhatsApp e eu vou fazer para vocês. Me chamo Ana Maria, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Quando eu durmo de cabelo molhado, sempre tenho dor de cabeça. Seria enxaqueca? Daniela, por que você riu? Os fatores desencadeantes, né? Cada um tem o seu, é muito individual. Às vezes comer uma banana para mim me dava enxaqueca. Ela é o fato, provavelmente, de dormir com a cabeça molhada. E dá mesmo? Pode ser, de novo, é anedótico, né? Nunca recebi isso no consultório, mas pode ser, por exemplo, por uma redução de temperatura da região do couro cabeludo e isso ser o suficiente para disparar algum sinal de algum nervo que está extremamente distribuído na região do couro cabeludo. Então pode ser sim, Ana Maria. Obrigada pela sua pergunta. Olá, me chamo Aguinaldo e sou de Campinas, São Paulo. Tenho muita dor de cabeça, tomo remédio e não passa a dor. O que fazer? Aí é difícil só com esses elementos, né? Como eu disse, precisa saber as características da dor, a frequência com que elas acontecem. Então não tem jeito, o Aguinaldo vai ter que procurar um médico, um neurologista, um neurocirurgião, um médico especialista em dor para ver essas questões aí. E pode primeiro ir ao pronto-socorro, né, doutor? Na verdade, precisa ver a intensidade, porque se é só dor de cabeça, o pronto-socorro vai dar uma medicação abortiva e só, vai ficar por aí. Talvez ele precise de uma consulta mesmo para definir que tipo de dor, as causas e os potenciais tratamentos. Ok.
Oi, me chamo Fernanda, sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Tenho muita dor de cabeça durante o período menstrual. Isso pode ser enxaqueca? Provavelmente é uma enxaqueca, né? A gente conversou sobre a mudança dos hormônios. Em alguns casos, a gente costuma entrar com tratamento preventivo da enxaqueca quando são em torno de 3 crises intensas por mês. Porém, no caso da menstruação, às vezes é uma e pode derrubar a mulher. Então, a gente entra com tratamento profilático. Se isso não basta, na época da menstruação, para quem é bem regular no ciclo menstrual, fala para mim, doutor, um dia antes de menstruar, começa a minha dor. O que a gente faz? A gente combina um esquema. Mesmo tomando todas as medidas, às vezes, né, de comportamento, de estilo de vida, ela precisa da medicação. Então, a gente combina um dia antes, no dia e mais um dia da menstruação, a gente usa um analgésico, um anti-inflamatório para abortar a crise. Eu fiz isso. Fez? Eu fazia Deu isso. certo? No final do meu tratamento, sobraram as enxaquecas menstruais, né? Então, assim, eu já estava lá com 3, 4 crises por mês e eram no período menstrual. Então, fui orientada dessa maneira, tomar uma medicação antes de ficar menstruada para, né, passar por aquela crise de forma mais amena. Mas também usei progesterona bioidêntica, né, que a progesterona ajuda esse desequilíbrio hormonal que a gente tem durante esse período. E aí depois parei o uso de tudo e tive alta, entendeu? Isso foi muito bom, porque geralmente as crises menstruais são muito intensas. Você, né, eu já estava lá com quase 4 anos de tratamento, super bem, mas Na na menstruação eu sofria. Bom, tem um aqui do Marcos que ele fala algum tipo de comida pode atacar a enxaqueca. Acho que a gente já falou. Quer repetido, Tony? Vários tipos, né? A Daniela, acho que ela tem muita propriedade, que ela viveu isso. A gente costuma ficar... Que alimento, Daniela? Então, assim, industrializados de uma forma geral. Tudo que você você compra em pacote. Tudo que você tem que desembalar, né? Salgadinhos, comida congelada, hambúrgueres, tudo que você come numa lanchonete, por exemplo, tudo que está cheio de... Eu falo assim, quer ficar fácil? É conservante, adoçante, espessante, estabilizante, todos os aditivos químicos, né? Então, comer a comida mais fresca possível, né? Desde frutas, legumes, raízes, verduras, carnes, ovos, queijos bons, né? Às vezes a pessoa associa o queijo à enxaqueca, mas não é o queijo. É o aditivo que está no queijo, é o corante que está no queijo. Então, queijos bons provavelmente não vão causar, Será que desencadear. por causa, assim, os nossos avós não tinham tanto, assim, aumentou o número de pessoas com enxaqueca por causa da má alimentação no mundo? Não só, né? Esse estilo de vida. Os nossos avós não tinham computadores estimulando a visão o tempo inteiro, luminosidade, claridade. Hoje a gente passa quase que 24 horas na claridade, com iluminação. Tem a vida corrida, o fator estressor sempre muito presente, e isso acaba sendo uma das milhares Das de causas. causas, né? Olha, eu sou Geraldo, sou de Vila Velha, vista embaçada decorrente da enxaqueca. Pode ter algum tipo de ligação com o AVC? A gente já falou sobre isso. Pode ter, e é um fator interessante. Os trabalhos mais recentes vêm mostrando que a enxaqueca ela pode ter um risco aumentado de desenvolvimento de AVC. Então, é algo que precisa ser visto, precisa ser acompanhado e precisa ser tratado. Então, tem a ver, sim. Eu me chamo Ana Carolina, sou de Itajubá, Minas Gerais. Tenho dor de cabeça todo dia. Pode ser que eu tenha um tumor no cérebro? Na verdade, é difícil que um tumor ou que uma hemorragia cause dor todos os dias. Por quê? Porque ou a pessoa já precisou ser socorrida por uma coisa muito grave, porque não existe uma coisa muito indolente, né? É o que eu chamei de sintomas de alerta. Vem uma dor que é muito intensa, que vem alguma coisa acompanhando, né? Vômito intenso, em quem nunca teve dor de cabeça antes, crise convulsiva, uma paralisia que não como o da Simone, uma fraqueza, mas uma fraqueza permanente. Não veio uma fraqueza e passou, veio e ficou. E é uma dor de cabeça que geralmente vai pior. Por exemplo, se é um tumor cerebral, só vai piorando. Haja o que houver, aquilo só vai piorando. Então,
simplesmente tenho dor há muitos e muitos anos, todos os dias, pode ser uma cefaleia tensional crônica ou uma enxaqueca transformada, que é uma cefaleia crônica diária. Então, na dúvida, Maria, não tem jeito. Esses casos crônicos precisa ver o médico para ter o melhor diagnóstico. A última. Oi, me chamo Paulo, sou de Americana, São Paulo. Tenho dor de cabeça e sinto uma pressão no olho direito. Pode ser enxaqueca? Até pode ser. O que, perdão, como é que chama? Paulo. Paulo, geralmente o homem, quando tem dor de cabeça, não que ele não possa ter enxaqueca, tá? Mas quando vem dor no olho ou de um lado só pegando a face, a gente tem que lembrar de uma cefaleia chamada cefaleia em salvas, que é uma dor extremamente intensa. A pessoa fica, o marcador disso, ela fica inquieta. Ela não consegue ficar sentada, deitada no escuro com dor. Ela fica inquieta, ela fica andando, pega um lado só da face, o olho fica geralmente fechado, lacrimeja, o nariz entope e o rosto fica inchado. Ela vem em salvas, ou seja, ela fica às vezes anos e anos sem aparecer e daqui a pouco, durante 2, 3, 4 meses, diariamente a pessoa tem inúmeras crises que duram de alguns minutos até umas 2, 3 horas e é muito intensa. Então, toda vez que falar dor só no olho de um lado, pode ser só uma enxaqueca, mas se vier esses acompanhantes, esses fenômenos, né, de lacrimejamento, nariz que entope, um lado do rosto inchado e uma dor muito intensa. Eu recebi sexta-feira um paciente que chegou com um corte na cabeça e bateu a cabeça na parede, de tanta dor. A pessoa fica desesperada. Acorda a pessoa. Esse paciente antes dele ter consciência de que ele está acordado, a dor, como se ela jogasse ele da cama, né? Ele primeiro sente a dor, cai da cama e depois ele tem a consciência de que realmente aquilo está doendo. Nossa, que é horrível. triste É isso. ruim. Muito triste, Mas né? tem Você tratamento. falou, tem tratamento. Isso A gente já falou, a gente vai repetir os tratamentos que você pode ter, mas se você está em crise, procura um médico, vai a um pronto-socorro, porque só assim vai conseguir aliviar um pouco essa dor. No caso, mudando os hábitos de vida, também melhoram a questão hormonal? Então, é por isso que a gente, de novo, tem que individualizar o tratamento e descobrir quais são os fatores desencadeantes, né? Porque para cada um vai ser uma coisa. E a gente estava conversando ali nos bastidores que tem muitos pacientes que acabam não se engajando no próprio problema. E isso é muito comum ter também. Hoje a sociedade ela dividiu tantas tarefas, cada um faz uma coisa, que o paciente que tem um problema, ele acha que ele vai chegar no consultório, ele joga em cima da mesa, doutor, tá aqui o meu problema. Resolva. Então, o problema... A gente até se sente mais aliviado quando a gente vai no médico. Você fica esperando, você fala assim, ele vai resolver meu problema. Mas afinal, o que eu tenho, né? Afinal, o que eu tenho? A gente vai ajudar, mas quem vai dar o passo é a pessoa. A responsabilidade da nossa saúde é nossa, né? O médico, ele orienta, ele estudou a doença, ele estudou a medicação, ele vai te... né? Olha, não coma isso, faça aquilo, mas quem vai executar somos nós. Então, assim, o paciente tem um papel tão importante quanto do médico, né? Ele vai tomar uma direção, mas você vai na consulta uma vez ao mês, quem vai fazer aquilo durante 30 dias é você. De volta com Manhã Leve, nosso bate-papo sobre cefaleia, enxaqueca principalmente. A gente já está no final, nas considerações finais. Daniela, o que você gostaria de reforçar? Eu acho que o mais importante é entender que, assim, não existe nada milagroso, né? Não existe um remédio, um travesseiro, um suplemento, algo que vá, olha, faça isso. Então, a solução, ela está num tratamento médico, né, acompanhado com o seu médico, e mudanças de hábitos. A gente precisa comer bem, dormir bem, se mexer e estar em equilíbrio emocionalmente. As mulheres ainda precisam cuidar do equilíbrio hormonal por causa da questão da menstruação. Eu acho que essa é a solução para quem está buscando vencer a enxaqueca. E o que a gente vai terminar reforçando, doutor? Na verdade, são poucos recados, né? O que eu gostaria de frisar é para evitar a automedicação, que a gente sabe que ela é muito deletéria. Então, ao invés de procurar a farmácia, procure um consultório médico de um especialista no assunto. E, se tiver quaisquer dos sintomas que eu chamei de alerta, né, as bandeiras vermelhas, de cefaleia, com febre,
com crise convulsiva, com vômito seguido de desmaio, procurar imediatamente o pronto-socorro. Pronto-socorro. Ok. Esses são os recados.